Tô sempre aqui com a tua audiência e com a KTO. KTO.bet.br com a Liga do Milhão, que é o maior campeonato de apostas do Brasil, que é nada mais do que um campeonato para ver quem da tua galera manda melhor nos palpites. Tá? Liga do Milhão da KTO tá te esperando. Tá aqui na tela o QR Code que vai te levar direto para o site da KTO. Tu entra, faz o teu cadastro, se já é cadastrado, aceita ali a participação na Liga do Milhão da KTO. A cada mês, os melhores ranqueados ganham prêmios e ao final da temporada, com os palpites de todos os campeonatos, os melhores vão se dar muito bem e o melhor pode ganhar até R$ 1 milhão. Então, kto.bet.br está te esperando. Não te esquece que é para jogar com responsabilidade, que esse site é proibido para menores de 18 anos e que aposta não é investimento. Tu não vai conseguir dobrar o que tu ganha por mês apostando, não. Aposta é para dar uma brincada ali com os teus amigos e ver quem que vai acertar o palpite para Grêmio e Corinthians, para Inter e Galo, essas coisas todas. Combinado? Valeu, KTO, tamo junto, tá? Quero dividir com vocês aqui seguinte relato. Na sexta-feira da semana passada, eu recebi uma ligação do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, me convidando para uma reunião na Arena, na terça-feira, dia 10 de junho. Reunião essa em que o Grêmio iria apresentar informações importantes sobre a relação com a Arena do Grêmio, que aqui a gente vai chamar de Arena Porto Alegrense, porque é assim o nome dela, a empresa que administra o estádio, tá? E eu fui a essa reunião, terça-feira, 10 de junho, 18 horas, na Arena. Eu e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jornalistas. Menos de 10 jornalistas foram convidados pelo Grêmio para acompanhar essa reunião da atual diretoria com 100 conselheiros. Entre os conselheiros que estavam lá na Arena, Denis Abraão, agora pré-candidato à eleição a presidente do Grêmio, Paulo Calef, também pré-candidato à presidência do Grêmio, e outros conselheiros com relevância no cenário político do Grêmio, conselheiros representando grupos políticos, conselheiros representando outros conselheiros que não têm grupo. Então, essa reunião aconteceu e foi uma reunião extensa, tá? Coloca na tela aí, Nathan, a imagem do início da reunião. Vocês estão vendo da esquerda para a direita o Eduardo Magriço, que integra o Conselho de Administração, o presidente Alberto Guerra, nesse momento o presidente estava falando, ao lado dele está o Alexandre Bugin, o presidente do Conselho Deliberativo, tá? E eu anotei, olha só, para vocês terem uma ideia de como a reunião foi longa. Eu anotei 24 páginas de informações. Eu tenho um bloquinho, tá? São 24 páginas de anotações do que foi dito. Essa reunião começou às 18 horas e 6 minutos e se estendeu até às 20 horas, às 19h56. 2 horas de explanação do Eduardo Magriço, que colocou na tela uma apresentação de PowerPoint e o Grêmio pediu para que a gente não fizesse registro da apresentação. Tem números ali e tal, está sendo dado acesso a tudo isso, mas se pediu para não fazer imagem, para isso não viralizar nas redes sociais. Pode colocar em uma tela maior aí, Natan, para vocês verem o tamanho da apresentação que foi feita. 47 slides, tá? Eu acompanho esse enrosco da Arena desde quando foi fechado o contrato para a construção, né? Eu cobri a assinatura do contrato, eu cobri o início das obras, eu cobri a inauguração, eu cobri a renegociação feita pelo presidente Fábio Koff, cobria mais de uma tentativa de compra da gestão, né? Vocês estão vendo aí que tem... tudo isso são slides com informações. É um assunto denso, é um assunto com muitos detalhes. E pela primeira vez
pela primeira vez, eu vi detalhado todo o processo da relação Grêmio e Arena, Grêmio e OAS, tá? Eu repito, essa é a única foto que eu tenho da apresentação, porque foi um pedido do Grêmio, para não fazer registros, né? Mas vocês veem que vem ali a explicação do negócio, explicação da estrutura e tal. Bom, pode tirar a imagem da tela aí, Nathan. O que a gente tem que dividir aqui? Que existem duas coisas que o gremista já domina, mas a gente precisa situar aqui. Existem dois negócios que eles são o estádio, a propriedade material, a construção e a gestão do estádio. São duas coisas diferentes hoje aqui, né? E o Grêmio, ele fez uma tratativa recente para pegar a gestão, para comprar a gestão da arena, que é a gestão da arena que define preço dos ingressos, que define quantos portões vão abrir, que define como faz a manutenção do gramado, como faz a manutenção das cadeiras. Essa é a gestão. A propriedade é o estádio em si, que o Grêmio, por contrato, terá sob seu domínio total a partir do momento da troca das chaves, a famosa troca das chaves com o Olímpico, né? Então são duas negociações aqui. Eu estou parando aqui porque o assunto é denso, eu estou me lembrando dos principais pontos, anotei, tá? E quero dizer para vocês o seguinte: o Grêmio fez questão de dividir que a permuta da troca do Olímpico pela Arena não acontece por culpa da Arena, né? E recentemente o Grêmio fez um movimento para comprar a gestão da Arena e não conseguiu, porque a Arena, aos 45 do segundo tempo, sumiu e depois, na calada da noite, apareceu um terceiro comprando parte da dívida, que era um item dessa negociação do Grêmio para a compra da gestão, tá? Feito esse contexto de que o Grêmio recentemente tentou comprar a gestão da Arena e não conseguiu, o Grêmio também dividiu algumas coisas aqui que incomodam muito a ele. Como, por exemplo, tá? A Arena Porto Alegrense, que a SPE, Sociedade de Propósito Específico, para ti que não domina esse termo, e eu tive que aprender na marra isso ao longo desse processo, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, Sociedade de Propósito Específico é uma empresa criada para administrar os estádios, nesse contexto aqui, tá? Então a Arena Porto Alegrense, a Arena POA, ela, por contrato, ela tem que dividir com o Grêmio lucros, etc. E por contrato, se a Arena Porto Alegrense não tiver dinheiro para cumprir as obrigações de administrar o estádio, a OAS, ou as empresas que vieram depois dela, se desdobrando desde da falência, precisa botar dinheiro. O que aconteceu, segundo os balanços apresentados pelo Grêmio da Arena Porto Alegrense? Aconteceu o contrário. A Arena POA pegou dinheiro que a Arena rendeu e tirou. Tirou. Numa ferramenta chamada dos mútuos. A Arena tirou o dinheiro das receitas da Arena do estádio, né? E repassou para uma outra empresa chamada Smart Arenas. Tá? Além dessa retirada de dinheiro, que chegou a 49,6 milhões em 2023, o Grêmio ele disse também que a Arena Porto Alegrense pagou 6 milhões de reais de bônus para os seus administradores. Tá? E, inclusive, foi enfatizado como que um administrador de uma empresa que dá prejuízo ganha bônus. Nos encontros entre Grêmio e Arena, o clube rejeitou as contas de 2022, tá? Votou contrário à reeleição
do atual presidente da Arena Porto Alegrense. Lembrando, a Arena Porto Alegrense é quem administra o estádio no dia a dia. E o presidente em atividade hoje de forma interina é o Mauro Araújo, tá? E as contas de 2023, elas foram aprovadas no dia 10 de fevereiro de 2025. E o Grêmio também votou pela rejeição das contas. Já havia sido repassado um valor naquele mútuo, ou seja, a Arena Porto Alegrense tirando receita e levando para outro lugar, em 40 milhões. O Grêmio, ele não tem como saber quanto que a Arena tirou em 2024, por exemplo, para levar para outro lugar. Por quê? Porque o balanço de 2024 não foi apresentado. Então, assim, tem um outro ponto aqui que eu estou pegando nas minhas 24 páginas que também chama muita atenção, tá? Que é o seguinte. O Grêmio, ele faz parte do conselho de administração da Arena Porto Alegrense. Tem alguém me ligando aqui. Não vai estar dando agora no momento, gente. O Grêmio faz parte do conselho de administração da Arena Porto Alegrense, que é composto por 5 pessoas. 3 delas indicadas pela Meta, que é uma empresa desdobramento da OAS, e 2 membros, 2 pessoas indicadas pelo Grêmio. O Grêmio não é acionista da Arena Porto Alegrense, mas o Grêmio tem direito de gestão, tem direito de veto, tem direito de aprovação, né? Em orçamento, eleição, aprovação de custos, etc. Esse direito não tem sido respeitado, né? E mais do que isso, tem ausência de informação aqui. Como falei para vocês, o balanço de 23 foi apresentado em fevereiro de 25 e não tem um balanço de 2024. Tá? Só para a gente entender, eu vou botar na tela aqui uma anotação minha para vocês entenderem. A OAS, parceira do Grêmio, vamos ficar na mesma página? O Grêmio vai lá, faz um contrato com uma empresa, uma empreiteira. Essa empreiteira toma um financiamento de bancos. Com esse financiamento ela tem dinheiro, começa a obra. A obra é entregue em dezembro de 2012. Em 2013, o presidente Fábio Koff faz uma negociação que dá origem ao chamado aditivo, que muda as regras da parceria, digamos assim, entre Grêmio e OAS. No final de 2014, acontece a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que desmantela um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. A OAS entra em concordata, que nada mais é do que falência, e ela começa a se desdobrar em várias pequenas empresas, tá? E aqui vou fazer essa... e aí nesse meio tempo, né, o financiamento que foi tomado pela OAS, ele não é mais pago. E aí fica essa dívida, que não é do Grêmio, é do OAS, mas fica uma dívida. Os bancos, eles começam a acionar a OAS cobrando esse financiamento, né? Em 2021, por exemplo, aconteceu isso aqui. Em 2021, surgiram essas empresas, a Coesa, que deu origem à OAS 26, e depois a Meta, que passou a administrar a Arena das Dunas, a Fonte Nova e a Arena do Grêmio. Em 2023, a família Mata Pires, que estava administrando, deixa a Meta. A rigor, são empresas diferentes. Na prática, elas existem, elas têm conexão, tá? Então, além de 2 negociações da propriedade e da gestão, o Grêmio fez questão de esclarecer que teve uma tentativa recente, não deu, né? E o Grêmio foi surpreendido, inclusive, com a compra de 2/3 da dívida por um terceiro, e o Grêmio foi lá e conseguiu comprar 1/3 da dívida do Banrisul, para não ficar fora da mesa de negociação quando o assunto é a dívida do financiamento, tá? E ficou muito claro ali, com os documentos, de que a relação ela é péssima,
ela é escabrosa, ela é terrível, que a Arena Porto Alegrense e o Grêmio não conseguem dialogar, né? O Grêmio faz notificações frequentes sobre descumprimento de contrato e é ignorado solenemente, né? Quando da vinda do Soares, por exemplo, o Grêmio ouviu da Arena que a Arena teria uma receita anual de 3 milhões, e isso não aconteceu. Muito longe disso, muito longe disso. Então a relação é muito ruim. E a informação que fica, a leitura das pessoas que estão no Grêmio, é de que a Arena Porto Alegrense, ela não tem interesse em vender a gestão, porque de alguma maneira ainda é uma fonte de renda, de receita para a empresa, tá? E para encerrar esse assunto, que já está longo e, enfim, o Grêmio, ele disse que ele já havia planejado esse encontro antes das recentes declarações envolvendo a Arena, nesse processo eleitoral, e que isso havia sido uma sugestão numa reunião do Conselho Deliberativo e que foi marcado esse encontro com os conselheiros. Então, na palavra da atual gestão, nada tem a ver com as declarações que surgiram agora na corrida eleitoral. O Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio, falou que tem condições de comprar a Arena. De acordo com a gestão, não tem nada a ver com essa declaração, esse encontro foi marcado antes disso. Se alguma coisa não ficou clara para vocês aqui na minha explanação, escrevam aí, podem me escrever nas redes sociais também, a gente pode fazer um outro vídeo mais detalhado sobre isso, o assunto é denso mesmo. Eu prestei atenção atentamente nas 2 horas de apresentação, fiz muitas anotações, mas aqui talvez eu não tenha sido claro em algum ponto com vocês, né? A última coisa é que depois da reunião geral, o presidente e membros do conselho de administração receberam os jornalistas na sala do presidente para tirar algumas dúvidas assim a petit comité. E ali, o que os jornalistas ouviram é que o Grêmio está muito confiante de que a propriedade do estádio é uma questão de tempo. O Grêmio fazer a troca do Olímpico pela Arena, aparelho, é uma questão de tempo. Agora o problema é a gestão. O problema é obter a gestão do estádio, para ter o controle. Em diversos aspectos, né? Ingresso, relação com o torcedor, manutenção do gramado, isso tudo. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque o contrato agora da gestão, ele está entrando na reta final. O contrato vai até dezembro de 2033. E se não acontecer nada diferente, depois desse contrato, quem hoje está como proprietário, que são 2 empresas, vai ficar com a gestão do estádio. Então, a troca de chaves entre Olímpico e Arena é uma questão de tempo, segundo o Grêmio. A compra da gestão é um problema, porque a leitura do Grêmio é de que o outro lado não quer vender. Ah, mas e se chegar com tanto e tanto e tanto e tanto e tanto? O que foi relatado é de que as negociações chegaram a avançar mais de uma vez e no último minuto o outro lado, a Arena, sumia ou trocava de representante, de interlocutor, não aparecia para assinar o contrato, mudava de ideia e em um dos casos, durante a negociação que o Grêmio fez, misteriosamente, uma terceira pessoa ficou sabendo de uma possibilidade de negócio, foi lá e fez esse negócio, né? E é um tema que sempre vai aparecer, né? A Arena está quase que diariamente no noticiário do Grêmio.